Graça e paz. Glória a Deus. Quero que você já possa abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. E Deus, nosso Pai, possa falar ao nosso coração nesta noite, trazer aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Atos, capítulo 20, versículo 28 e seguintes. Pode ficar sentado mesmo. Diz assim: Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, e não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de ademoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que Ele é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem os vestidos. Vós mesmos sabeis para o que me era necessário a mim e aos que comigo estão, que estas mãos me serviram, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. E, havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com eles. E, levantando-se um grande pranto entre todos, se lançaram ao pescoço de Paulo e o beijaram, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Vamos orar. Pai querido, Senhor Todo-Poderoso, Tu és grandioso, cheio de bondade, cheio de amor, cheio de misericórdia. Te engrandecemos, Pai, pela Tua graça na nossa vida, pelo Teu doce Espírito que se move em cada um de nós, porque nós somos o Teu povo, somos a Tua herança, a Tua igreja. Pai, que nesta noite o Senhor possa revelar algo do seu coração a cada um de nós, como igreja de Cristo nesta terra. Pai, qual é a sua vontade? Como que nós devemos estar diante de Ti? O que nós precisamos nos comportar, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos receber de Ti? Fala conosco, Pai, pelo poder da Tua palavra. Que este tempo seja um tempo gostoso aqui na Tua casa. Ó Deus, como os cristãos aqui de Atos, que se alegravam tanto em estarem reunidos, prestando culto a Ti, tendo comunhão. Abençoa-nos, Pai, neste momento, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Creio que o Senhor falou algo ao meu coração e posso transmitir para vocês algumas coisas aqui deste texto, onde que Paulo, quase no final da sua vida, do seu ministério, uns 3, talvez 4 anos, no máximo, antes dele partir, ele falou estas palavras que eu acabei de ler aqui para vocês. E Paulo foi chamado por Deus, escolhido por Deus para cuidar da igreja. Na verdade, a igreja tinha nascido naqueles dias e Paulo foi um dos escolhidos por Deus para trazer direção à igreja, para que a igreja soubesse se comportar
para que a igreja soubesse entender qual que era o propósito de Deus para ela como igreja, naquele tempo e hoje. Não mudou nada. E aqui já no versículo 29, no versículo 28, ele fala mais, né, a liderança, aos bispos, pastores. E o 29 diz: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e até dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, esse texto fica pensando, puxa, hoje nós vemos a igreja de Cristo espalhada por toda a terra, crescendo, coisas tão maravilhosas estão acontecendo, mas no meio de tudo isso, né, aqui diz os lobos cruéis. E estes lobos disfarçados de ovelhas, eles conseguem atrair para si grandes multidões. Aqui Paulo diz, né, homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Coisas perversas? E os discípulos vão correr e dizer, oh, essas coisas não queremos. Não, é coisas perversas num sentido de engano, né, para atrair as pessoas. E hoje nós temos visto, né? Eu não vim aqui para falar da Igreja de Cristo, jamais. Mas comentando que Paulo aqui, né, profetizou. Olha, logo depois da minha partida já vai acontecer isso. Agora imagine hoje, amados, como que a Igreja de Cristo está. Todos os pastores e líderes, todos nós como pastores e líderes, né, nós queremos atrair as pessoas. Mas, na verdade, não é atrair as pessoas para nós. É atrair as pessoas para Cristo. Mas as pessoas deste mundo, elas não querem ser atraídas, parece que para Cristo. Elas querem ser atraídas por aquilo que elas querem ouvir, que elas gostam de ouvir, que faz bem. E desta forma, né, estes falsos aqui, né, que dizem esses lobos cruéis, eles têm pervertido a igreja de Cristo. E nós temos visto hoje, amados, assim, tantas igrejas se tornando como uma empresa. Uma empresa. Tem que andar, né, como uma empresa. E a igreja não tem nada a ver com uma empresa. Né? Nós podemos ter um CNPJ, nós fazemos parte de uma instituição religiosa, mas nós, né, nós somos um organismo vivo. Isso que é a igreja. Né? Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. E nós precisamos estar bem atentos nesses dias, né? Tudo que nós ouvimos na internet, né? Tantos conselhos, e nós ficamos assim até balançando. Então nós temos que voltar sempre para a Bíblia, né? E observar na Bíblia qual que é a vontade de Deus para nós como igreja. Como que nós vamos nos comportar aqui? Aqui em 1 Timóteo 3,15 diz, para que, se eu tardar, Paulo falando a Timóteo, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. De repente nós vemos, né, tantos escândalos, vergonha na igreja, mas a igreja não é isso. A igreja é uma coluna, né? Jesus Cristo é a pedra angular, ela é edificada sobre Cristo, ela é a verdade. Né? Se você quer uma verdade, qualquer pessoa que mora, né, vamos dizer, nessa redondeza, e ela quer uma verdade, ela tem que vir aqui na Palavra da Vida, aí na Batista, na Assembleia, ali embaixo, porque a igreja é a coluna da verdade. Eu estou procurando um caminho, estou procurando alguma coisa, e nós, como igreja, né, nós precisamos estar assim com esta verdade. E depois desse texto, eu vi aqui também em Atos, capítulo 2, verso 42, onde que diz assim, né, eu vejo assim como uma direção para nós hoje, poder entender um pouquinho do nosso chamado. Às vezes nós, como pastores, ficamos preocupados. Puxa vida, será que nós estamos dando o pão correto para a igreja, que é a palavra certa? E aqui diz assim, ó, Atos 2, 42 e 43.
Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam através dos apóstolos. Então, aqui, amados, neste texto, nós podemos ver alguns segredos da igreja daquela época, né? Que a igreja que nasceu em Atos, ela é a igreja sede nossa. Como aqui nós temos a sede, né, Palavra da Vida, temos todas as nossas congregações, e todos devem olhar para a sede e ser igual, assim nós precisamos olhar para a sede, né, que é a igreja que nasceu aqui em Atos capítulo 2. Sim, que tem algumas referências que nós podíamos usar, que a igreja ela já nasceu antes, né? Quando Cristo chegou, nasceu, a igreja nasceu, concordamos, mas realmente de uma forma bem clara para nós entender que ela nasceu aqui em Atos 2. E aqui em Atos 2, né, Paulo foi um dos apóstolos, né, a partir de Atos, né, com os outros apóstolos, né, Paulo foi um modelo da igreja. E aqui ele nos deixou pelo menos 5 princípios para que nós pudéssemos entender, né, o modelo dessa igreja. Qual que era o seu modelo, né? Então, primeiro, Atos 2:42, né? O que fala ali? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, o primeiro segredo aqui para uma igreja bem-sucedida era perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, nós hoje, amados, nós temos tanto ensino, tantas coisas e tantos métodos e formas, né, de crescimento da igreja e posso até dizer que são bons, mas olha que coisa maravilhosa aqui da igreja que nasceu, né, perseverando na doutrina dos apóstolos. Então, os cristãos primitivos, eles perseveravam nessa doutrina. E às vezes perguntam, o que é doutrina? Quantas pessoas falaram, pastor, mas a igreja, a palavra da vida tem doutrina, né? Porque pensa que a doutrina é não cortar o cabelo, é, não usar o calção, é, não poder andar de barba, não ser careca. O que é doutrina, né? Mas o que é doutrina? Então, o ensinamento doutrina é um conjunto de princípios que se baseia um sistema. Então, aqui, Paulo, usado por Deus, ele foi o homem que Deus usou, junto com os outros apóstolos, para trazer um conjunto de princípios, tornando esses princípios um sistema. É como existe o sistema político, e olha que sistema terrível que se levantou. Só Deus, nosso Pai, para derrubar esse sistema diabólico, e vai derrubar em nome de Jesus. Aleluia! Agora, é um sistema, é forte. Agora, nós temos um sistema aqui, amados, né? Que é os princípios que a doutrina nos ensina, esse sistema. E o primeiro sistema aqui é perseverar nessa doutrina, nos ensinamentos, conforme está escrito, né? Efésios 20, 2:20, diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, primeira coisa, nós temos uma doutrina. O que é essa doutrina? É um sistema de princípios bíblicos que nós precisamos aplicar na nossa vida. E quando nós aplicamos esses princípios bíblicos, nós estamos dentro da doutrina da Igreja Apostólica. Amém? E todos nós conhecemos, né, dezenas e centenas, talvez, deles. Mas a questão é crer e colocar em prática. Então, a primeira coisa que eles faziam, perseverar nessa doutrina. A segunda coisa, que a igreja bombava, né, porque, perseveravam na comunhão e no partir do pão. Então, era uma igreja que perseverava na comunhão, eles tinham comunhão.
Como que andarão dois juntos se não tiverem entre eles acordo? Nós podemos, todos nós aqui, amados, pensarmos diferente. Cada um de nós é uma pessoa que Deus criou especial e única. Então nós não vamos ser iguais, mas nós podemos, ter uma comunhão, ter um acordo, com os princípios da palavra e andarmos segundo estes princípios. E então nós nos tornaremos uma igreja vencedora. E eu estou orando para isso, amados. E este é um ano de renovo. Como que nós vamos nos renovar? Vamos pegar métodos lá do apóstolo fulano, beltrano, ciclano. Nós temos aqui, amados, a matriz, a nossa sede, que nós precisamos seguir, estes princípios para que nós possamos realmente estar como uma igreja vitoriosa. Então, comunhão, o que é comunhão? Comunhão é um ato de comungar, de estarmos compartilhando as mesmas ideias. Então, nós precisamos ter as mesmas ideias juntos, compartilhar nossas ideias, baseados nos princípios, compartilhar nossos bens, aqui fala, estando assim num sentido de nos ajudarmos uns aos outros, compartilharmos o pão. Eles partiam o pão de casa em casa todos os dias, tinha aquela comunhão do pão. E isso, amados, é uma forma, é um método de um crescimento saudável de uma igreja, quando nós podemos praticar essas coisas. Filipenses 2:5 diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Haja, não há, mas haja pelo poder do Espírito Santo em nós o mesmo sentimento de obediência a Deus, nosso Pai, de fazermos a vontade de Deus. Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas faça-se a sua vontade e não a minha vontade. E a vontade do Pai foi feita e nós todos fomos abençoados com o Evangelho gracioso de Cristo, tendo nossos pecados perdoados, todos os nossos pecados, nossas doenças curadas, Deus nos prosperando financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, por causa deste Evangelho que Cristo aceitou a vontade do Pai. Então, termos esse desejo. 1 Coríntios 1:9 diz: fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós fomos chamados por Deus para esta comunhão, não para confusão. Por que umas igrejas mas não conseguem crescer por causa de confusão? Porque não há um alinhamento. Então, o que o Espírito Santo quer nos falar nesta noite? Para nós ouvirmos a sua voz, termos um alinhamento, andarmos com as mesmas ideias, compartilharmos o nosso pão, partirmos nosso pão, cada irmão fazer uma visita na casa do outro irmão, igual eu tomar um café na sua casa. Café com o quê? Com pão, não precisa ter mais nada, porque é a comunhão, é aquela coisa gostosa. Isto, amado, é a vontade de Deus para nós em Cristo. E ter essa comunhão e não ter confusão. Terceiro, o que eles faziam aqui nesse texto? Perseveravam na oração. O segredo da igreja primitiva era perseverar nas suas orações. Nós fizemos um curso sobre intercessão na igreja do pastor Renato, há umas 3 semanas atrás. Puxa, foi tão bom, amados, coisa que a gente já sabia. Mas assim que a gente ouvindo de volta, uma vontade de orar mais, uma vontade de interceder mais, sabe, um desejo, porque a gente ouviu, se a gente não ouvisse, a gente estava a mesma coisa. E perseverar, sabe, falamos domingo na igreja do pastor Jackson, não ser um homem inconstante dos seus caminhos, que fala em Tiago, um dia declara uma coisa, outro dia declara outra, é levado pelo vento. Não, nós temos princípios, existe uma doutrina, existe um sistema apostólico para que nós possamos seguir e que nós possamos perseverar nas nossas orações. A oração, amados, ela trará tantas mudanças nas nossas vidas. Eu creio que nós precisamos ter aqui mais ministérios de intercessão, de homens, de jovens, mais gente orando, adorando. Como isso é maravilhoso.
Atos 2:46 diz: perseveravam unânimes todos os dias no templo, né. Perseverança, constância, firmeza, persistência naquilo que nós estamos colocando diante de Deus, que Deus nos mostrou. Sabe o que leva uma igreja a ser vitoriosa? É ela começar algo, né, e perseverar naquilo até chegar à vitória. Mas o que acontece conosco, amado? Nós paramos porque as coisas não estão acontecendo igual nós estamos crendo que vai acontecer. Tipo as nossas células. Puxa vida, na última célula, sabe, eu fui o bendito fruto entre as mulheres. Só tinha eu de homem. Sabe, dava vontade de dizer: "Vou parar", né. Mas não, é a perseverança. Que bom que eu sou um bendito fruto, fiquei tão feliz, né, porque estava entre as mulheres, agora vai ter mais umas 3 aulas, não vai ter mulher, né. Bendito fruto vai ter que dar fruto. Vou ter que atrair alguns varões, né, para nós fazermos juntos. Mas amados, não isso pode fazer nós, assim, desanimar. Mas não é vontade de Deus que nós desanime. A vontade de Deus é que nós vença, aleluia. Não importa o que nós estamos olhando, o que importa é uma visão que Deus nos deu, de vitória, de crescimento saudável, bíblico, de nós nos reunirmos de casa em casa, cada célula atrair pessoas para a sua casa, tomarmos o pão, comermos o pão junto, compartilharmos as necessidades de pessoas que podem ir na nossa célula, que estão precisando, e nós podemos, como igreja, suprir essas necessidades. Coisa maravilhosa. Isto é o que está aqui, amado. Mas nós precisamos perseverar. Perseverar na oração, no propósito. O que mais? Perseverar na adoração a Deus. Seguindo o texto ali de Paulo, e via que uma igreja perseverava na adoração, no sentido assim de louvor também. Ah, mas louvor não é adoração. Não, louvor não é só adoração, mas louvor é uma forma de adoração. E eles estavam todos os dias, o texto fala, no templo, adorando a Deus, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Às vezes nós temos, sei lá, nos cultos, igual hoje está tão pouca gente, não sei se houve algum problema, mas às vezes nem do domingo, nem domingueiros não consegue vir no culto, não tem prazer, não tem alegria, está morto. Então, vamos orar nesta noite, amado, para que Deus possa despertar um desejo, porque esta é a doutrina. Comungar, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Todos os dias eles se reuniam, em Atos 2:47, louvando a Deus todos os dias. O Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, prazer de ir na casa de Deus. Alegria, não é obrigação. Ter um prazer de adorar a Deus. Isso é doutrina, amados, apostólica. Este é o sistema bíblico para nós prosperarmos como igreja na terra. Vermos todos os sinais, as maravilhas, os prodígios de Deus na nossa vida, na nossa família, nas pessoas que estão próximas de nós. E aqui em Atos 2:47 agora, diz assim, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Será que nós não estamos caindo na graça do povo? Eu creio que Deus dará essa graça para nós. Uma graça de cair em graça diante do povo. Por quê? Por sermos uma igreja séria, verdadeira, que prega a palavra, que não engana, que não rouba o povo. Quem pode dizer amém? Que mais, amados, que essa igreja fazia como princípio aqui para nós aprender, um método para nós seguir? É uma igreja que perseverava na evangelização, sabe? E eu estava vendo, perseverava na evangelização, e dá para dizer, evangelização fervorosa, sabe? Não era evangelizar aos trancos e barrancos, sabe? Porque eu ouvi uma mensagem, diz, o Espírito Santo está me cobrando para que eu, sábado, venha aqui na igreja e nós saia distribuir panfletinho. Estou sentindo essa cobrança. Não, amado, é uma forma espontânea, sabe? É uma evangelização que seja fervorosa, que Deus possa
conceder isso para mim, para nós, nesta noite, porque este é o método, amado, de evangelizar de uma forma fervorosa, como eles faziam. Atos 2,47 diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias a igreja estava crescendo. O que está acontecendo com nós, se nós temos essa matriz, se nós temos essa sede, que é a igreja aqui? Aqui diz todos os dias, por causa da evangelização, amado. Onde estão as pessoas para evangelizar? Quem está com desejo de evangelizar? A Bíblia diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Jesus vai nos iluminar, amados, Ele vai nos dar graça. Nós não precisamos sair querendo convencer ninguém. Nós temos a palavra de Cristo, nós temos a palavra da verdade. E a palavra que nós pregamos, ela pode ser acompanhada com sinais, com curas, com milagres, porque mas é a palavra de Cristo. Não depende de você, depende da palavra. Então nós temos essa graça de Deus e nós precisamos usá-la. Atos 4,4 diz: muitos, porém, dos que ouviam a palavra, criam, e chegou o número de homens a quase 5.000. Olha, mal começou a igreja, já estava em quase 5.000, mas também todos os dias tinha conversão, todos os dias tinha alma que estava sendo salvas. Muitos dos que ouviam. Agora, Atos 13, 48 e 49 diz assim, que Paulo e Barnabé evangelizando com a palavra, né, evangelizando de uma forma fervorosa. Assim, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra de Deus e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. E creram todos os que eram ordenados para a vida eterna. Fiquei pensando, puxa vida, tem gente que não é ordenado, será para a vida eterna? Tem gente que a gente convida, e você quer, e você empurra, né, e você força, mas não acontece nada. Eu creio que Deus ama todos, né, e Deus ama todos, e Deus quer que todos se salvem. Mas Deus, na sua onipotência, onisciência, Deus sabe, né, que diz, estavam ordenados, todos que estavam ordenados para a vida eterna. Será que na Vila Romana não tem ninguém ordenado para a vida eterna? Será que aqui na Vila Borato, Vila Real, Cristo Rei, que a gente convida, a gente fala, mas ninguém está ouvindo? O que está acontecendo? Será que ninguém está ordenado mais para a vida eterna? Olha que eu creio que todos estão, amados. E eu sei que Deus, na sua onipotência, Deus sabe que alguns não adianta, né? A Bíblia tem, existe joio. Mas eu creio que nós, nessa noite, Deus trará uma luz. Quero que você já se coloque em pé. Deus trará uma luz, como um método para nós como igreja. Deus está procurando, amado. Deus está olhando agora para mim e para vocês, aqui neste culto. Deus está procurando. A Bíblia diz que isso aqui, né, o templo é tijolo. Igreja é você, igreja somos nós. Deus está olhando para nós. Puxa, eu deixei uma matriz, eu deixei um método, eu deixei uma luz, eu deixei. Perseverem na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, na adoração, na evangelização fervorosa. Perseverem nessas coisas e nós teremos vitória, amado. E eu creio que você é um escolhido, uma escolhida por Deus, para que nós possamos alcançar este favor de Deus na nossa vida, na nossa igreja, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos.